Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Kika Correia, agrônoma, especialista em terrários e ajudo pessoas a faturarem 5 mil ou mais com os terrários. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre as melhores plantas para você aumentar o seu faturamento com os terrários. Isso mesmo, eu vou trazer nesse vídeo algumas das plantas que eu considero como chave, realmente estratégicas, quando a intenção é aumentar o nosso faturamento. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, para que você se inscreva, já aproveita, ativa o sininho para receber as notificações, porque toda semana temos vídeos novos aqui no canal, sempre com a intenção de ajudar você a trabalhar melhor com os terrários, aumentar o seu faturamento, desenvolver e aprimorar as suas técnicas e realmente mergulhar nesse universo. Bom, então vamos lá, que agora eu vou realmente mostrar para você aqui algumas das plantas e eu acredito que você já conhece essas plantas, se você já faz terrário ou se você está iniciando no universo dos terrários, talvez você ainda não conheça, mas são as plantas mais populares. Eu vou trazer aqui para você o grupo que eu considero as rainhas dos terrários. Sim, se você já faz terrário, você já usou, já topou com as fitônias. E aqui eu trouxe 2 exemplares de fitônias, tá bom? Mas aqui é possível encontrar as fitônias em diferentes cores. Eu diria que hoje no mercado de plantas é possível que você encontre fitônias aí em pelo menos 10 a 15 variedades, tanto em formatos de folhagem quanto em coloração. Então eu trouxe apenas 2 exemplares, mas as fitônias você vai encontrar ela em vários tons de verde e branco, vários tons de rosa, tons de vermelho e inclusive tons alaranjados e amarelados. Então são muitas as possibilidades, as texturas variam, o porte das plantas variam. Mas vamos nos concentrar nessas 2 que eu trouxe para esse vídeo de hoje. O que eu quero te chamar a atenção? A ideia é faturar, aumentar o faturamento com as plantas, certo? Por que então que eu falei das fitônias? Porque elas são as plantas mais baratas que você vai encontrar no mercado para utilizar nos seus terrários. Elas são vistosas, chamativas, tem muita opção de cor que você pode explorar, então ela vai enriquecer, ela vai trazer mais alegria, mais evidência, vai colocar o seu terrário em evidência, tá bom? Barata, fácil de encontrar, ao longo de todo o ano você encontra essas plantas no mercado de plantas, né? Então em lojas especializadas aí em artigos para jardinagem, em feiras de plantas. Então sim, você deve usar e abusar das fitônias na hora de aumentar o seu faturamento. E por quê? Olha, a gente está aqui no começo de 2022, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo e eu quero te falar assim um preço, uma faixa média. Eu não vou falar o preço exatamente porque de região para região, de acordo com a época do ano, o preço muda. Mas uma faixa média de preços hoje aqui em São Paulo, né? De uma cuia de fitônia, essa é a cuia 13, você vai pagar aí, dependendo do lugar que você for comprar, entre 12 e 15 reais uma cuia de fitônias, tá bom? A cuia 13, que é essa que eu tô segurando aqui. Aqui eu tenho 2 portes de fitônia, você percebe que essa tá mais desenvolvida, tá maior, e essa tá menorzinha? Bom, então 12 a 15 reais é o preço que você vai pagar. Tá, Kika, eu encontrei por 19, isso depende um pouquinho aí da região que você tá, da loja que você tá comprando as suas plantas, tá bom? Mas fica nessa faixa de preço aí, uma média de 15 reais. Com 15 reais, vamos combinar então a média de 15 reais. Com 15 reais uma cuia 13, você vai ter aí pelo menos vou contar uma conta bem rápida aqui, tá? Bom, eu fiz uma conta muito superficial, bem rapidinha, e eu diria que tem aqui 30 mudinhas de fitônia. Se você vai fazer um terrário pequeno, ou um terrário médio, você vai usar aí de 3 a 4 mudinhas. Então, considerando que tenham 30 mudas e você faça terrários médios, você tem muda suficiente para fazer no mínimo 10 terrários. Então, você investiu 15 reais em plantas e conseguiu obter com essas plantas 10 terrários. Então veja que o investimento é muito baixo. E quando a gente fala em aumentar o lucro, uma das formas para aumentar o lucro é reduzindo o custo.
Então a gente precisa entender isso. A gente não vai nunca trabalhar com a redução da qualidade, tá bom? Porque reduzir qualidade é definitivamente um tiro no pé. A gente também não está falando aqui em reduzir a quantidade de material. Então não vamos reduzir qualidade e nem quantidade de material. O que nós vamos fazer para aumentar o nosso lucro é reduzir o custo da matéria-prima, tá bom? Utilizar plantas que você vai intencionalmente escolher as mais em conta, plantas que sejam adequadas, né? Ideais para o uso em terrário, no entanto mais versáteis na questão de abundância, variedade, fornecimento frequente e especialmente preço. Então com uma cuia de fitônia dessa, você vai conseguir fazer no mínimo 10 terrários médios ou talvez aí uns 15 a 20 terrários pequenos. A depender do quão pequeno é o seu terrário, você vai usar apenas uma mudinha. Então se você estiver fazendo terrários desse tamanho, mais ou menos, você vai usar uma mudinha. E aí você consegue fazer 30 terrários. Imagina se você fizer que tenham 30 plantas nessa cuia e você consiga fazer 30 terrários com ela, você teve um custo de R$1 com a sua matéria-prima, no caso a planta, tá bom? E é assim que você vai conseguir aumentar aí o seu lucro. Ah, Kika, mas eu não quero fazer um terrário apenas usando uma única mudinha. Nem eu vou dizer para você fazer isso de acordo com o tamanho do teu pote. Kika Correia, sou amante de plantas. Então o meu estilo, a minha linguagem, o meu produto, se você for observar, e aliás, vou fazer uma adenda aqui nesse vídeo, se você ainda não conhece o meu perfil do Instagram, eu te convido a visitar, a seguir, e por lá tem muito conteúdo bacana também, muita coisa para te ajudar aí a melhorar e aprimorar as suas técnicas, tá bom? Então no Instagram é Viver de Amor Jardins, e por lá você vai conseguir ver e identificar qual é o meu estilo. Quando eu falo de estilo, é a comunicação que eu transmito através dos meus terrários, através do meu trabalho. E o meu estilo é um estilo plantoso, é um estilo cheio de plantas. Então eu adoro fazer terrários e compor diferentes tipos de plantas e usar muitas plantas nos meus trabalhos, tá bom? Então eu dificilmente vou fazer um terrário usando uma única mudinha de fitônia, exceto se o tamanho do pote realmente exigir isso. Então, ó, com uma fitônia verde, eu vou tirar aqui, tá bom? Pra você ver como que dá pra você trabalhar. Deixa eu puxar uma mudinha verde, ó. Puxei uma mudinha, vou deixar ela de lado aqui, ó. E vou puxar uma mudinha da vermelha. Tá bom? Sempre com delicadeza pra não comprometer. Olha aqui, eu já tenho agora, tem uma folhinha aqui que não tá boa, ó. Já tenho uma composição mais atraente. Então, com uma mudinha de cada eu já consigo. Agora, Kika, eu vou fazer um terrário, eu quero ele mais plantoso, igual o seu. O meu estilo também é esse, de usar muitas plantas. Então, te falei da fitônia. Segura, porque agora eu vou falar de uma segunda opção de plantas e você vai ver como é possível você incrementar usando plantas muito baratas. Vou deixar ela aqui de lado um pouquinho e vou te apresentar ninguém menos, ninguém mais do que as eras. Você conhece as eras? Se você ainda não conhece as eras e você faz terrário, você está comendo bola. Sabe por quê? Porque as eras também são plantas absurdamente baratas, altamente acessíveis, com baixíssima sazonalidade, e você consegue criar composições lindíssimas com essas plantas e elas são muito adaptadas ao ambiente dos terrários. Então aqui eu tenho a era comum, tá bom, essa era aqui. Olha como essa aqui tá bem desenvolvida, tá crescida, mas eu tenho mudas menores. Eu já vou fazer uma composição aqui pra você ver. Essa é a era, tá bom? E essa aqui é a era conhecida como unha de gato, ou era palito, ou era alfinete. Então esses são nomes populares. Então, olha como você pode encontrar. Era palito, era alfinete ou era unha de gato. A gente está falando da mesmíssima planta, tá bom? E também totalmente delicada, bonita, é vistosa, chama atenção para o seu terrário e então barata. Um vaso como esse aqui, também agora nesse começo de 2022, preços aqui na região do estado de São Paulo, tá bom? Só posso falar pela minha realidade. Você vai pagar um vaso como esse, na média, R$8. Olha que barato. E aí eu diria que ela tem, pelo menos, não vou contar para não perder tempo, eu diria que tem umas 10 mudas aqui, tá bom? Cada parte dessa que você vê é uma mudinha. Então tem 10 mudas, você paga R$8, o equivalente a 80 centavos cada muda. E aqui a gente já consegue pôr um volume nos nossos terrários, porque a gente está trabalhando com fitônias pequeninas e vamos fazer uma composição com ela. Então, ó, ela sempre vem nesse tutor, vou tirar aqui o tutor para ficar mais fácil
tirar uma mudinha para te mostrar, tá bom? Deixa o tutorzinho de lado, que é um bambu. Vou escolher uma muda não muito grande aqui para puxar, e aí, ó, vou dar um afofamento, né? E vou liberar uma mudinha aqui para você ver como é possível. Ó, vieram duas aqui, não tem problema. Vou deixar ela aqui de lado, ó. Só de incluir a era, ó, como eu já comecei a criar uma composição maior. Ó, isso aqui já deu um terrário médio. Tá bom? Kika, quero mais planta, quero mais plantoso ainda. Então vamos para a era regular. Vou dar um afofamento e vou escolher uma muda não muito grande, tá bom? Ó, vou puxar uma mudinha. Sempre cuida, na hora que você for desenformar suas plantas, vai com delicadeza para não quebrar a raiz, hein? Não vai maltratar suas plantinhas. Vai puxando devagarinho, ó. Aqui veio. Então, olha que legal. Ao custo também de 6 a 8 reais, no máximo vai pagar 9 reais um vaso como esse. E aqui deve ter umas 8 mudas, porque elas são mais desenvolvidas. Se você comprar com as mudas menos desenvolvidas, provavelmente você vai ter mais mudas, tá bom? Como essa aqui. Então, ó, 80 centavos, 1,60. E considerando aqui que você pagou muito caro, R$1 cada mudinha. Então eu tenho 2, 3,60. 3,60 de planta. E eu já consigo fazer um belo de um terrário médio com variedade, com diversidade de plantas. Então eu usei 4 espécies, na verdade 2 espécies, 3 espécies, né, e 2 variedades. Então aqui eu tô falando de variedades, tá bom? É a mesma espécie, fitônia e fitônia, porém são variedades diferentes. Aqui eu tenho 2 espécies, a era alfinete ou era palito e a era, tá bom? Então uma espécie, 2 espécies, 3 espécies e 2 variedades. Olha aqui, já cria uma cena muito bonita, tá bom? Então, usando muito pouco, menos de R$4 de planta. E aí, o que você vai usar aqui? Mais um pouquinho de musgo, né? A proposta desse vídeo, definitivamente, é te mostrar plantas econômicas e estratégicas que são totalmente adequadas ao uso do terrário. Então, quando a gente fala em aumentar o faturamento através das plantas, a gente vai pensar em plantas baratas, plantas adequadas, plantas acessíveis ao longo de todo o ano. Então são plantas com baixa sazonalidade que você vai poder trabalhar aí e criar diferentes cenas. Kika, eu não gosto de tanta planta, eu prefiro usar menos. Joia, você pode usar só um tipo. Aqui eu mostrei para você diversificação com plantas acessíveis, mas você pode, nada te impede de fazer um terrário todo verdinho, usando, por exemplo, só as eras. Eu tenho estudantes no meu curso Academia do Terrário e também no meu programa de mentoria, no Brasil inteiro, que trabalham muito bem com as fitônias, tá bom? E o que eles me dizem? Que eles preferem usar apenas as fitônias porque elas são ainda mais baratas. E, especialmente quando a gente pensa no porte, olha como eu consigo a planta pequenina. Claro que você consegue comprar fitônias muito maiores e mais desenvolvidas. Inclusive existem outros tipos de cuia. Quando eu digo cuia, eu estou falando o tamanho do vaso. Essa aqui, por exemplo, é a cuia 13. Mas existe uma versão da cuia de fitônia que é chamada de cuia 21, que ela é mais ou menos esse tamanho aqui. Na cuia 21, eu já vou encontrar plantas mais desenvolvidas do que essa. Tá bom? Outra dica para que você possa aí aumentar o seu faturamento é a escolha do porte da planta. Sim, isso faz toda a diferença. Por que eu escolhi mostrar para você esses 2 vasos, esses 2 portes? Aqui eu tenho a fitônia Super Baby. O que quer dizer Super Baby, Kika? Super Baby quer dizer que ela ainda está bem jovenzinha, que a muda está no seu estágio mais inicial de desenvolvimento. Ela está bem pequenina, tá bom? Então a gente chama de Super Baby para você entender que ela está bem pequenininha. Quando você compra ela Super Baby, você consegue usar em terrários mini, em terrários pequenos e em terrários médios. Não é legal você pôr uma Super Baby num terrário grandão, ela vai sumir na cena. Aí você precisa de uma planta um pouco mais desenvolvida, então lembra disso. Mas quando você compra a Super Baby, o que acontece? Você tem mais tempo para trabalhar, porque agora ela tá pequenininha, mas ela vai continuar a se desenvolver a
crescer e você precisa ter isso em mente. Então você tem mais tempo para usar essa planta. Você começa usando as mudas maiores da sua cuia, enquanto aquelas mais bebezinhas vão crescendo. Então você tem uma perda menor. E de novo, aumentar o faturamento não é através da redução dos custos. Aqui a proposta desse vídeo é justamente essa. Como aumentar o seu faturamento com os terrários usando plantas estratégicas, mas através da redução do custo. Eu não trouxe para esse vídeo plantas mais sofisticadas, plantas mais caras, tá bom? Porque sim, você pode utilizar plantas que ultrapassam os R$20 cada muda nos seus terrários. E há quem pague, mas aí você vai ter que trabalhar muito bem a questão da sua precificação. Então, ó, comprando uma cuia de fitônia bem babyzinha, bem jovenzinha, você vai pagar pouco, vai receber muitas mudas e vai ter tempo para trabalhar. Você começa usando as mudas maiores, aqui eu tenho uma mais desenvolvida, eu vou puxar ela aqui. Deixa eu pegar ela lá pelo fundinho, ó. Como ela já está mais desenvolvida, eu vou pegar uma bem bebezita para você poder comparar. Tem umas aqui bem pequenininhas, ó. Ó, olha a diferença de desenvolvimento, ó. Consegue perceber? Essa tá mais desenvolvida e essa tá pequenininha. Se você vai fazer mini terrário, você pode usar essa. Se você vai fazer um terrário médio, eu recomendo que você use essa. Enquanto você não usa essa, ela vai crescendo e se desenvolvendo até ficar nesse porte, ou talvez até maior. Claro, ela pode crescer muito mais do que isso, tá bom? Então, invista em fitônias bem pequeninas. Dessa forma, você tem tempo para ir trabalhando, para ir produzindo as suas peças enquanto as plantas vão se desenvolvendo. Mas você não pode comprar só Super Baby, porque se você precisar fazer um terrário médio ou grande, você vai ficar com as plantas muito desaparecidas ali no seu recipiente. Então você vai ter ali plantas em estágio de desenvolvimento mediano, como é o caso dessas aqui, tá bom? E eu te mostrei aqui nesse exemplo anterior, você usando apenas uma muda. Mas claro, se você quer algo mais vistoso, você pode utilizar ali um terço, ou um quarto, ou um quinto da sua cuia, né? Nada impede que você, não vou desplantar agora porque eu não vou usar, mas nada impede que você separe um maciço, ó, maior, e aí você faz mais volume. Lembrando, uma faixa de preço aí média de R$15, se você for usar bastante planta, que você use 4 porções. Então, 15 dividido aí por 4 vai dar 7, R$3,50 mais ou menos. Vamos dizer R$4. Então você põe R$4, equivalente a R$4 de fitônia, e você faz um terrário mais cheio. Tá bom? Então aqui eu tenho plantas em estágio de desenvolvimento mediano, tá bom? Mas que consegue trazer mais beleza. Então a proposta do vídeo de hoje era justamente te mostrar isso, como aumentar o faturamento com os seus terrários através de plantas mais baratas, tá bom? As fitônias, olha quanta composição eu consigo criar aqui. E aí você pode olhar na minha mão e falar assim, ai Kika, mas tá pouca planta, se você é um plantoso assim como eu. Olha, tá pouco porque tá tudo concentrado aqui numa única porção, né? Mas dentro de um terrário, a gente vai fazer a distribuição dessas plantas. Eu vou pedir para minha equipe, para tentar me ajudar na edição desse vídeo, a colocar uma foto de algum terrário feito aqui por nós, que só tenha fitônia e no máximo era, tá bom? Para colocar em algum ponto dessa tela aqui, para você poder ver um terrário só com fitônia e com era, um terrário aí nessa faixa de tamanho médio ou pequeno, tá bom? Para você poder ter uma referência visual, eu acho que isso vai te ajudar aí a perceber como é possível sim trabalhar com pouca planta, com planta barata, com planta acessível e produzir peças magníficas e aumentar o seu faturamento. Porque quando você coloca a planta barata no seu trabalho, o seu investimento maior vai ser então no recipiente e, se você escolher trabalhar, a miniatura. Então você reduz muito o custo, mas você consegue oferecer qualidade, variedade e beleza para o seu cliente e precificar do jeito certo. Então não adianta todo esse trabalho de pensamento, né, de escolher uma planta estrategicamente mais econômica, se você não precificar melhor, se não for correta a maneira como você calcula os seus preços e vende o seu trabalho, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre essas espécies que eu trouxe para você aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu venho te responder assim que possível. Só para fechar, então, ó, fitônias, era e mini era. E eu acho que com essas plantas, com certeza você vai produzir lindos trabalhos e aumentar o seu faturamento com os terrários. Um beijo e até a próxima!
E antes de eu começar essa aula... Pode ler. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero te pedir para você já...